Vamos agora para a palavra de Deus. Então, antes de falar aqui sobre o texto, gostaria de que você baixasse sua cabeça, ficasse em espírito aí e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai eterno bendito, nesta noite de domingo, que o Senhor, meu Deus, possa fazer a obra completa, meu Pai, em nossas vidas. Que a Tua palavra possa penetrar, possa aguar, possa molhar, encharcar o nosso coração. Que toda tristeza seja repreendida, todo mal, toda angústia. Senhor, eu sei que na Tua presença existe a abundância de alegria. Que o Senhor, meu Deus, possa trazer a paz, meu Pai, nesta noite. E possa abençoar a cada lar aqui representado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. O texto de hoje se encontra em Apocalipse, livro das Revelações, capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois de trás hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém. Palavra gloriosa, porque nós vemos aqui um homem de Deus, no dicionário nordestinês, né? Cabra macho, apóstolo João, discípulo, né? Antes de ser discípulo de Jesus, era discípulo de João Batista. E desde o início foi um dos primeiros discípulos a seguir Jesus, porque foi apontado por João Batista. Esse aí, ó. Ele é o Cordeiro, olha, que tira o pecado do mundo. É esse daí, olha. Eu vim, olha, para anteceder esse daí. Olha, esse daí. E ele, junto com André, foram seguir a Jesus, e André chamou seu irmão Pedro, e os 12 foram sendo compostos, né, os 12. Mas eu acho interessante a personalidade deste homem aqui. Nós vemos na vida do apóstolo João uma vida de aprendizagem, de como o ser humano pode ser moldado nas mãos de Deus. Nós vemos aí um homem que, junto com seu irmão, eram tidos como os filhos do trovão, que significavam que eram homens de temperamento forte, eram homens, né, valentes. Tanto até que em uma ocasião, quando Jesus pediu para que enviou seus discípulos para pregarem a palavra,
E eles chegaram brabo. Mas Jesus, olha, o vento foi lá e pregou e eles não aceitaram. Vamos morar agora para descer fogo do céu, fazer descer fogo do céu. Jesus disse, opa, calma. Eu não vim aqui para exterminar ninguém, eu vim aqui para salvar. E nós vemos este mesmo homem aprendendo com Jesus, porque quem anda com Jesus também absorve a sua característica, absorve a sua personalidade. Então, aos poucos, o apóstolo João estava sendo moldado por Jesus. E o mesmo apóstolo João, o mesmo discípulo, foi lá quando Jesus foi preso e estava apanhando lá dentro. E ele foi se apresentou na porta. Disse, olha, sou eu, João, filho de Zebedeu. Sou discípulo dele, vou entrar. E ele se apresentou, foi o cabra macho. Enquanto Pedro estava com medo, estava assustado. Lá dentro, Pedro negando Jesus. Mas João estava lá, vendo todos o que acontecia. E Jesus sendo preso, sendo chicoteado, sendo torturado, apanhado muito, sendo crucificado, enquanto todos estavam corridos, fugidos, arribados, como diria, né, o Matuto, João estava no pé da cruz. Tanto até que Jesus fala, eis aí, mãe, o teu filho, e eis, filho, a tua mãe. E desde aquele dia, o apóstolo João, ele recebeu Maria em sua casa, cuidando dela. E ao longo do tempo, com a igreja primitiva, né, a igreja sendo formada, houve um grande rebuliço, que tiveram que fugir, correr, e aí sim o evangelho iria realmente a toda a criatura, porque os discípulos estavam todos juntos, reunidos, mas quando veio a perseguição tiveram que fugir, tiveram que correr e se espalharam por toda a Ásia e enfim se espalharam, acabando de se espalhar por todo o mundo. E até hoje nós vemos o resultado disso, discípulos, né, nascendo todos os dias, homens sendo formados por Deus. E como o Imperador Romano, ele tinha o costume, né, de se dizer, de se auto-intitular Deus, e não aceitava que os discípulos eles pregassem um Deus diferente fora o Deus do Império Romano, que era o imperador. E pelo testemunho da palavra, pela pregação, o apóstolo João parar ali, naquela ilha, com aproximadamente 10 metros por 14, 10 quilômetros por 14, né, de comprimento. E ali ficou para morrer porque ninguém conseguiu matar o homem. Jogaram ele numa caldeira quente de óleo, jogaram ele na chapa e o homem não morria. Mas isso lembrando da promessa que Jesus tinha feito quando voltou, né, e reuniu e viram ele, né, na beira-mar. E quando Pedro reconheceu e quando chegaram lá, o peixe, a fogueira já estava posta e os peixes já estavam lá sendo assados. E naquele momento, quando Jesus fala, Pedro, tu me amas? E ele fala, eu te amo, Senhor, tu sabes. Pedro, tu me amas, tu sabes. E na terceira vez, tu sabes, Senhor, tu sabe que eu te amo. E quando Jesus falava da forma que Pedro ia morrer, na mesma hora Pedro, e esse aí? O que será desse daí? Dizendo com João. E ele, o que tens tu com isso? Se eu quero que ele viva até que eu venha. Pois bem, ninguém conseguiu matar João. E ele estava lá, na ilha de Pátimos. Um lugar onde as pessoas perdiam a sua cidadania. Um lugar onde as pessoas perdiam a sua dignidade. Um lugar onde as pessoas deixavam de ser seres humanos para serem lixos, escravos, mão de obra escrava. Um lugar de sofrimento. E ali estava João, o apóstolo, nos seus 90 e tantos anos de idade, já no fim da sua vida, jogado para morrer. E isso me mostra que não importa onde nós estamos, se nós estamos com o Senhor, nós temos tudo. Porque em meio àquela tribulação, aquele alvoroço, aquele lugar de desprezo, aquele lugar de trevas, o apóstolo João estava ligado com o Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa onde você esteja, se você
está escutando esta mensagem, se você está num presídio, se você está preso, não importa a situação que você esteja, se você estiver ligado com os céus, você estará livre, porque quando você morrer, você vai se encontrar com Jesus Cristo na glória. E nesse momento o apóstolo João estava lá, por conta do testemunho da palavra de Deus, e de repente ele escutava uma voz como de trombeta. E o interessante é que quando ele olha para ver a voz, ele vê um candelabro de ouro. E é nesse ponto que eu gostaria de parar um pouco, porque eu tenho observado, eu tenho conversado com muitas pessoas que têm dito assim para mim: ah, irmão, graças a Deus que Jesus me libertou. Eu sou de Cristo. Jesus é meu pastor. Que negócio de pastor? Que conversa? Oxi. Eu fico olhando, achei interessante quando eu vi essa palavra, essa mensagem, esse texto. Porque quando Jesus fala aqui, eu vi uma voz como de trombeta, não é que era uma trombeta. Ele não sabia explicar, mas algo mais próximo que tinha para explicar aquilo que ele estava escutando era uma trombeta. E quando ele olhava para trás para ver quem era que estava falando com ele, ele via o candelabro. Então o candelabro significa a igreja. E no meio e por trás da igreja ali, olha, no meio da igreja estava quem? Do candelabro estava quem? Estava Jesus, significando o quê? Jesus anda, passeia pelo meio da igreja, e é através da igreja que nós vemos Cristo. Candelabro é algo que brilha, um candeeiro, uma lâmpada. Então, quando eu vejo essas pessoas que dizendo: ah, Jesus me libertou, negócio de igreja, agora eu sou de Cristo. Eu achei interessante como é que uma pessoa diz que está liberta da igreja, se a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um templo, a igreja é um povo. Não adianta você ter dom de profetizar, você ser um ótimo estudioso, um ótimo professor, um ótimo mestre, um ótimo doutor, não importa. Você vai pregar para quem? Você vai ensinar a quem? Você vai profetizar a quem? De igreja em igreja? De lugares em lugares? De cantos em cantos? De montes em montes? Se você faz parte do corpo de Cristo, significa que são pessoas. É para edificação. O dom que Deus te deu é para edificação de um grupo, não é para um templo, é para um grupo, entenda. Quando o João olha para trás, ele vê o quê? Ele vê o candelabro, a igreja. João não vê Jesus, João vê a igreja, porque a igreja reflete a glória de Jesus. E quando a igreja não reflete a glória de Jesus, como diz em Apocalipse 2,5, o que é que ele diz aqui? Apocalipse 2,5. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. É como Jesus ensinava: o sal que não salga em si está jogado fora. E ele está dizendo: se a luz dessa igreja não brilhar, eu vou tirar do lugar. Entenda, isso quebra a narrativa daqueles que dizem: ah, eu estou liberto. Não. Jesus, ele estabeleceu, e nós estamos vendo aqui, quem era que estava passando no meio do candelabro? Era quem? Era Jesus, com os seus cabelos brancos, significando sabedoria, santidade, com seus olhos de fogo, que vê todas as coisas, que julga. Com um cinto de ouro, significa que ele é sacerdote. Seus pés como um latão reluzente, sua onipotência. Então, era o próprio Jesus, e ele disse, e João viu que as 7 estrelas eram os 7 anjos das 7 igrejas. Ou seja, Jesus tem o poder, tem a autoridade, tem o controle sobre os pastores, sobre os anjos da igreja. E se você observar as 7 cartas, o princípio ele fala, é um fato, escreve ao anjo da igreja. Ele não fala, escreve à igreja, ao anjo da igreja.
Então, nesta noite, eu te chamo para fazer parte do corpo de Cristo. Deus, Ele tem o seu rebanho. Ele é o supremo pastor. Mas no meio desse grande rebanho, o Senhor, Ele estabeleceu pastores para pastorear, para cuidar. E ovelha que não tem pastor, ela cria carrapicho, tropeça em pedras, come mato seco, não tem água. E se por sorte, antes de ser devorado por lobos, ursos, leões, acabam lá em cima no monte para ser sacrificado. Então, ovelha que não tem pastor é ovelha que não tem direção. Para você que saiu do corpo de Cristo, volte. Fale com seu pastor, porque a bênção lá vem de cima para baixo. Esse pastor que está aí, ele passa noites e noites orando por você. Ele estuda a Bíblia, ele se consagra para que o Senhor fale com ele, para que você seja edificado. Ele paga um preço para poder estar onde está. Então eu chamo você que está dentro do rebanho, que você valorize mais o seu pastor. Para você que diz, meu pastor é Jesus. Jesus é o supremo pastor. Mas ele, para cuidar da tua vida, ele determinou pessoas, determinou pastores. Ou será que lá atrás Abraão estava brigando com Ló? Não, eram os seus pastores que estavam brigando entre si, porque o rebanho estava muito grande. Ou será que Ló e Abraão não sabiam pastorear seus rebanhos? Mas o rebanho era muito grande e precisava de pastores para cuidar de todo aquele rebanho. E tiveram que se apartar. Então, a Bíblia, ela reflete a realidade da vida. O Senhor tem seus pastores para pastorear a minha e pastorear a tua vida. E para você que não tem pastor, para você que ainda não faz parte do rebanho de Cristo, venha para Jesus, porque é desse rebanho que Deus quer te mudar, Deus quer te moldar. É esse rebanho que Jesus vai voltar e vai levar para si. E você tem que estar no meio do rebanho, no meio da igreja. Não é templo, não é igreja, não é um templo, não é um local alugado, comprado, cedido, garagem. Não. É o corpo. Venha fazer parte você também do corpo de Cristo e deixe Jesus moldar a tua vida. E a cada dia eu quero ver na tua vida, as pessoas vão olhar e vão ver a glória de Deus. Porque o Supremo Pastor tem controle sobre os seus pastores e controle sobre todo o seu rebanho. E que Deus possa lhe abençoar. Em nome de Jesus. Amém.